Alô? É que às vezes não fala aqui, mas... Vê se está funcionando. Tá. Bom, enquanto isso, enquanto ele vê o microfone, eu vou dando aqueles avisinhos que a gente dá toda semana, só para lembrar. Em primeiro lugar, para todo mundo assinar o livro ali na frente de presença, tá? Por favor, né? E as atividades da nossa casa são todos os dias, menos as sextas-feiras, né? Quem precisar passar pelo plantão, chega um pouquinho antes para passar pelo plantão de atendimento fraterno. As segundas, terças e quintas, a partir das 20 horas. E as quartas-feiras, às 14 horas, sábado às 17 horas e domingo às 10 horas da manhã. E também temos evangelização infantil. Quem tiver crianças que podem trazer, né? Aqui tem a evangelização infantil também. O nosso trabalho social continua firme, né? Distribuindo 60 cestas básicas todo mês. Então, qualquer material é bem-vindo, né? Material não perecível, material de cesta básica. Sempre, quem puder colaborar com um quilinho de alimento, alguma coisa, fazer campanha com os amigos, sempre é bem-vindo também, né? E a cada 15 dias também é distribuído um lanche, né, para os moradores dessas imediações também, né? Então a gente também aceita coisas, leite, assim também, né? Em novembro, dia 6, 7 e 8, vai ter uma viagem para Araxá. Toda semana a gente está lembrando, porque ainda dá tempo de se programar, né? Nós estamos no comecinho de setembro, aí é só procurar o pessoal aqui da casa, a Sandra e o pessoal encarregado que cuida da viagem. É muito importante essa viagem, é muito agradável, onde nós podemos também aprender muitas coisas no percurso dessa viagem. Então, basicamente é isso, né? E quem quiser assistir as palestras também tem offline que fala, né? Então, quando não é ao vivo, pode acessar, né, o www.casadocaminhosantana.com.br e dá para assistir as palestras que a gente tem nessa casa. Então, os recadinhos de hoje são esses. Hoje a gente está meio tortinho aqui por causa da câmera aqui, né? Então, agora vamos nos aquietando um pouquinho, dado esses recados, procurando nos acalmar internamente e para nos ligar com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Maior, todos os amigos espirituais, as fraternidades do espaço que zelam por nós, pela nossa paz, de mãos dadas com eles, fiquemos firmes e confiantes, pois sabemos que quando chegamos aqui, com esse propósito do bem, da paz, do amor, já estamos sendo atendidos na nossa caminhada, na nossa jornada, nas nossas necessidades. Procuremos então ficar ligados que durante o tratamento, durante essa palestra, o tratamento já é iniciado, o tratamento de ajuda, e todos nós precisamos. Então é importante a nossa postura positiva, a nossa postura mental de amor, irradiando também muita luz. Vamos então nos ligando cada vez mais, fazendo o Pai Nosso que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. E assim, damos por iniciado a nossa reunião desta tarde, dando graças a Deus, convidando a Doroti para fazer a palestra para a gente. Oi, gente. Negócio meio estranho, estamos fora de esquadro hoje. Bom, hoje nós vamos ter uma palestra
bem legal, que é... Eu sempre falo para vocês, né? A gente que faz a palestra, a gente sempre estuda um pouquinho mais do que vocês, então a gente aprende muito mais. Eu sempre falo que nós somos os maiores necessitados, né? Nem tanto a plateia, mas quem dá mesmo. E dando uma lida no texto que tiramos aqui, ó, Palavras da Vida Eterna, psicografado pelo Chico, né? O Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre o item Agradeçamos Sempre. Nem preciso falar muita coisa, né? Eu vou dar uma lida no texto só para vocês entenderem o que ele está querendo dizer, para a gente poder falar um pouquinho depois. Quem faz o prefácio do texto é o nosso querido Paulo de Tarso, né? Que não tem nem como descrever. Então Paulo coloca assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira, que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltantes. Amargaste a deserção do amigo, em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Com a luz dentro de nós, nada deveremos temer. Olha, eu achei isso daqui tão maravilhoso pelo seguinte: quando eu vi o título Agradeçamos Sempre, eu pensei comigo, eu falei assim, agradeçamos sempre, isso a gente já faz, né? De manhã a gente acorda, faz uma oração, agradece a Jesus, né, por ter levantado bem, por ter aberto os olhos e ter enxergado, né, o teu quarto, que está tudo em ordem, teu corpo está todo em ordem e tal, não sei o quê. Depois você sai pela vida afora, né, pelo dia afora, e conforme vai passando as situações, você já vai esquecendo toda aquela energia boa que você levantou, né? Então, mas a gente sabe que a gente deve agradecer, né? Mas aqui ele coloca uma situação diferente daquilo que a gente está acostumado. Que é agradecer as coisas que a gente acha, entre aspas, que não é legal para a gente. Então, por exemplo, tem um caso de uma mãe que tinha um filho paraplégico. E ela toda, uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa assim de uma grandeza espiritual muito grande. E todo dia ela fazia oração para Jesus, pedindo para que o filho dela levantasse daquela cadeira de rodas, porque isso atrapalhava inclusive o andamento da família. Ele não tinha condições de progredir na vida, e cada hora ela inventava uma, e eu sei que os espíritos foram escutando. Como ela era uma pessoa assim de muito valor dentro da espiritualidade, não que nós também não fôssemos, mas ela era uma pessoa que se sobressaía, os espíritos falaram assim, bom, já que ela está pedindo tanto, vamos colocar esse menino em pé. E colocaram o menino fora da cadeira de rodas.
2 anos depois, ela começou a pedir para o menino voltar na cadeira de rodas, porque ele tinha se enchido de vícios, tinha acabado com a família inteira, né? Porque uma pessoa drogada, a gente sabe que a família entra num processo doloroso, não é só a pessoa. E aí 2 anos depois ela estava pedindo novamente para que o filho voltasse à cadeira de rodas, porque ela não tinha problemas. Quando ele estava na cadeira de rodas, ela não tinha nenhum tipo de problema. Então eu fico pensando assim, a gente sabe que perante a Deus, nós ainda somos crianças. E como crianças, a gente às vezes não consegue entender o que Deus coloca para a vida da gente. Então, às vezes, aquelas dificuldades que a gente passa, né, no amargor da vida, os problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de qualquer espécie, problemas de saúde, problemas de perda de entes queridos. Gente, nós estamos engatinhando. Então, como criança, a gente às vezes não consegue entender o porquê que nós temos que passar por essas provas e privações, e por que Deus faz isso para a gente. Às vezes, a Reika, minha filha, às vezes ela apronta umas lá em casa, que às vezes ela vira e ela fala assim, você está sendo muito injusta comigo. Porque às vezes ela pede para ir num lugar, tal, não sei o que, e eu falo, não vai porque você está resfriada, porque você está gripada, você vai lá, está frio, você vai andar descalço, a situação vai piorar, você vai ficar pior ainda. Ah, mas eu gostaria tanto de ir na festa do meu amiguinho. Não, você não vai. Depois a gente conversa, combina um dia para ele vir aqui em casa, tal, não sei o quê. Então eu às vezes acho que Deus também acho que fica comparando a gente como a Reikel, entendeu? Como eu e a Reikel. Porque às vezes a gente quer pedir para Ele que aconteça, que faça alguma coisa para a gente, e não é o melhor para a gente. Porque às vezes a gente precisa realmente de lapidar o nosso espírito, de lapidar as nossas vontades, para poder enfrentar e para ter um progresso espiritual. Então não é à toa que ele coloca aqui que a gente deve agradecer principalmente os problemas mesmo. Que é através dos problemas que nós conseguimos crescer como ser humano e como ser espiritual. E é muito interessante. Quando está tudo bom, tudo lindo e maravilhoso, a gente às vezes até esquece de agradecer. Porque nós estamos naquela, né, aquela energia, está tudo lindo, maravilhoso e tal. E passa daqui, passa de lá, e gasta daqui, gasta de lá, e vai em festa, e sei lá, está tudo ótimo. E às vezes até esquece de agradecer isso. Agora, a gente nunca deve esquecer que nós vivemos num planeta de expiação e prova. Dentro da escala evolutiva, é o segundo planetinha ainda. É a segunda escala. Então nós temos que crescer muito, entendeu? Quando o pessoal fala que a felicidade não existe, a felicidade não é desse mundo, e não é mesmo. Nós temos momentos felizes nesse mundo. Por quê? Porque nós ainda estamos em aprendizado. Nós ainda, infelizmente, precisamos ter alguns percalços na vida, algumas pedras no caminho, para que a gente possa aprender com mais facilidade, digerir a lição, entendeu? E é que nem eu falo, às vezes aquela montanha que às vezes a gente não consegue passar, que a gente não consegue, sabe, ver o final dela, quando a gente passa por ela, a gente olha para trás e vê que não tem mais uma montanha, tem uma pedrinha que a gente chuta para lá e ponto final, entendeu? Então há sim a necessidade de ter alguns problemas na vida, justamente para a gente aprender. Como tem uma história do próprio Diamante, né, que o carvão chegou perto de Deus e falou assim, olha, eu gostaria de subir lá para cima, eu cansei de ficar aqui embaixo. Aí Deus virou e falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu acho que você ainda está precisando ficar um pouquinho aqui embaixo, mas eu não vou te esquecer, você pode ficar tranquilo que eu vou fazer de tudo para te levar para a luz do sol. E ele ficou lá, anos e anos, séculos e séculos, lá embaixo, passando por todos os tipos de privação, que não via a luz, que os vermes passavam perto dele, passando uma série de complicações. Até que um dia Deus lembrou dele e falou assim, vamos para fora. E quando ele chegou lá em cima, ele percebeu que o brilho dele era completamente diferente de quando ele entrou lá na Terra. Ele havia se tornado um diamante, entendeu?
Então o espírito da gente é mais ou menos isso. Nós ainda somos carvões. E vai faltar a lapidação, o tempo, as experiências para que a gente se torne realmente um diamante. Então essa é a lição maior que hoje está querendo falar. É agradecer sempre, independente das situações. Se alguma coisa não está de acordo com a nossa vontade, é ter o discernimento para parar e ver o porquê que está acontecendo tudo aquilo. Por que eu estou sofrendo com essa situação? Por que eu estou desse jeito? O que será que Deus está querendo me mostrar? O que será que eu preciso aprender? Muitas pessoas falam erroneamente que o espírita gosta de sofrer, precisa sofrer. E não tem nada a ver. O espírita não é que gosta de sofrer. O espírita entende que os sofrimentos são necessários para a vida da gente. E entende que a gente não precisa ficar só no sofrimento. Não é aquele negócio de, Deus quer. Não é que Deus quer. Nós precisamos daquele momento para crescer como ser humano. Então, eu falo assim, problemas todo mundo tem. Se eu começar a perguntar aqui para todo mundo se está de bem com a vida, se não tem problema nenhum, com certeza todo mundo vai falar para mim, não, eu estou passando por tal problema, ou eu estou passando por vários problemas. Né? É normal, gente. Problema todo mundo tem. Agora, cabe a gente ver como que nós vamos passar por eles. Tem aquele negócio, né? Deus nunca dá a cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Se Deus está te dando aquela aprovação, é porque você tem necessidade de passar e Ele confia que você vai passar por ela, entendeu? Ele nunca vai te pedir uma coisa que Ele não tenha certeza que você vai passar por ela. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente se rebela, né? Somos seres humanos. Não estou falando que nunca vai acontecer isso. Eu mesmo, às vezes eu me olho no espelho e falo assim, cara, o que você está querendo de mim, sabe? Pô, vai dar aprovação para outra pessoa. Aqui você já testou, você já está testando. Eu estou cansada de ser testada. Vai dar aprovação para outra pessoa, meu. Me deixa em paz um pouquinho, me deixa respirar. Mas aí eu fico pensando, e a Matilde fala muito isso, né? Eu acho muito interessante que a Matilde fala assim, eu quero mais ter provação mesmo, eu quero mais ter sofrimento, porque se eu tiver isso, é sinal que eu vou chegar lá toda burilada, toda redondinha. E aí ela me contou uma história que eu achei também muito interessante, que é a da pérola, né? Vocês sabem que a pérola é a ostra, né? Ela é fechadinha assim, aí entra um grãozinho de areia e a ostra aquilo fica atormentando a coitada, né? Então as lágrimas dela é que vão formando aquela crostinha em cima da poeirinha. E aquilo vai se formando, vai se formando, vai se formando, até que ela abre, né? E tem a pérola, a formação da pérola. Então ela fala assim, o meu espírito, eu quero mais que se transforme em pérola, entendeu? E é por aí mesmo. E louvado seja quem consegue entender isso, né? Ainda na vida. Porque ainda se entender por algum motivo, em outras circunstâncias, também está tudo bem, mas eu acho que quando a gente consegue entender que nós estamos passando por esses problemas e nós temos condições de passar e nós precisamos passar por eles e vamos passar, eu acho que nós já estamos com 90% da encarnação ganha, entendeu? Porque a gente começa a ver as situações de outras formas. Eu perdi meu pai e minha mãe. O papai morreu em 2000, a mamãe morreu em 2003, 2004. Eu já frequentava aqui a Casa do Caminho. Eu vim logo depois que o papai tinha morrido. Uma situação muito interessante, qualquer dia eu conto para vocês. E a mamãe eu perdi quando eu já estava frequentando a casa. E eu me lembro que a Maria, lembra da Maria? A Maria falava assim, que força que você tem. Aí eu falei assim, não é questão de ter força não, porque a mamãe teve uma leucemia galopante. Em 3 meses ela desenvolveu a leucemia e morreu. E a Maria falava assim, mas que força que você tem? Eu queria ter essa força. Eu falei assim, mas não é questão de ter força, é questão realmente de acreditar. A gente, graças a Deus, tem uma doutrina que nos conforta muito. A gente sabe que nós estamos aqui de passagem. Né? Então, o espírito da gente é eterno. O que é 70, 80 anos para uma eternidade? Não é nada. Então, eu tive condições de ter uma mãe maravilhosa perto de mim durante 59 anos. Ela ficou comigo 59 anos. E logo depois que ela morreu, eu senti, lógico, eu sou humana, senti. Mas não fiquei em desespero. Não chorava. Quantas e quantas pessoas a gente vê que entra num estado de depressão, num desespero total, parece que a vida acabou junto, que perdeu algum ente querido, entendeu?
E eu me lembro que eu falei assim, não, daqui a pouco eu me encontro com ela. Deus queira que eu demore muito para me encontrar com ela, mas daqui a pouco eu vou me encontrar com ela, entendeu? A Rei, que quando era pequenininha, ela falava assim, mas mãe, e a vovozinha? Eu falei, a vovozinha está no céu. Aí ela falava assim, a vovozinha foi pro céu, mãe? Eu falei, foi pro céu. Daqui a pouco todo mundo se encontra. Aí ela falou assim, sei. Aí nós fomos para Fortaleza, 2 semanas depois que a mamãe tinha morrido. E aí eu vi a Rei, que eu olhando assim no avião, né, na janelinha, olhando assim no avião. E ela falava assim, eu falei, Rei, o que você está fazendo aí? Procurando a vovozinha. Aí eu falei assim, Deus me livre, senta aqui, criatura. Não vai encontrar vovozinha nenhuma. Se Deus quiser, nós não vamos encontrar vovozinha nessa situação, entendeu? Então é mais ou menos por aí. É acreditar realmente que daqui a pouco todo mundo se encontra e ponto final. É que nós somos muito imediatistas, né? O tempo, a gente fala que o tempo nosso aqui não é o mesmo tempo deles lá em cima, né? Então, lá em cima, né? Modo de se falar, que a gente sabe que é outra dimensão, mas não é o mesmo tempo, é outra coisa. Então, às vezes eu falo assim, as coisas acontecem, as coisas aparecem, tudo ao seu tempo. E é mesmo, o tempo de Deus é o tempo certo, não é o tempo da gente. Então, esse é o maior presente que eu, graças a Deus, tive na tarde de hoje, que foi parar um pouquinho para pensar e ver que nós não precisamos agradecer somente pelas coisas boas, mas também pelas provações que a gente passa e pelas experiências que a gente passa. Porque isso engrandece a gente como ser humano e é através delas que nós crescemos. E uma das coisas que Fernando Pessoa coloca num dos livros dele, ele falava que era uma coisa que ele tinha sonhado com a frase, era que ele queria ter muitas pedras no caminho. Porque se ele tivesse muitas pedras no caminho, ele teria condições de construir o castelo dele. Então é mais ou menos isso. São as experiências da gente que impulsionam a gente para cima, que impulsionam a gente para frente. Sem elas não dá para crescer. E quando Paulo coloca aqui, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, a gente sabe que passou um percalço muito grande, né? Eu falo que a gente poderia ser que nem Paulo, porque era um doutor, né, de sinagoga, teve todo o conhecimento possível e imaginável, precisou ficar cego para realmente enxergar o que ele poderia fazer, qual era a missão dele, né? Então eu falo que é um espírito assim, que nós infelizmente ainda estamos muito longe de perceber, porque muitas vezes nós nos rebelamos contra os problemas e a gente não percebe que às vezes a gente precisa daquela cegueira para poder enxergar mais tarde. E uma das coisas que eu sempre coloco é não se desesperar, sabe? Porque Deus não quer isso da gente e até não é bom para a gente. Agora, é próprio do ser humano, eu acho interessante que é próprio do ser humano reclamar mesmo, né? Reclamar da Ibope, energia negativa da Ibope. É uma coisa impressionante. É só ver o jornal. A gente liga a televisão, tantas e tantas notícias negativas, tantas e tantas notícias negativas. Uma ou outra que a gente consegue falar, pô, até que enfim, aconteceu uma coisa boa, sabe? Porque da Ibope. O ser humano gosta de coisa negativa. Você sabe que eu, quando era vendedor e tinha equipe de vendas, um dos estudos que nós colocamos para a equipe foi que o ser humano ele tem capacidade de digerir 90% de energias negativas. Ele guarda todas as informações que são passadas ao longo do dia, 90% ele consegue guardar de coisas negativas que foram faladas e 10% de coisas positivas. Olha, coisa de louco. Mas é isso mesmo. E você pode perceber que, por exemplo, quando você está muito mal, você começa a entrar num processo assim de reclusão, de reclamar. É difícil ver aquela pessoa que te dá um chacoalhão e fala, meu, muda essa frequência, sabe? Acredita em você, acredita no teu potencial, para de reclamar. Vamos para cima, vamos tentar modificar essa situação, vamos tentar mudar essa história. É difícil você ver alguém fazendo um negócio desse. Parece que você reclama, a pessoa senta do teu lado e fala, não é mesmo, né? Tem razão. Nossa, mas você viu fulano? Fulano foi pior ainda, porque fulano aconteceu tal coisa assim, assim, assim. Não é mais normal a gente escutar esse tipo de coisa?
Então eu falo para todo mundo, é interessante, é um negócio muito interessante. Em vez de, sabe, tentar falar assim, sai desse lugar, para de reclamar, vai cuidar da tua vida, muda, faz alguma coisa construtiva. Não, a pessoa senta e tem razão, é melhor parar mesmo, é melhor ficar do jeito que você está, Então são mudanças, né? A gente aprende ao longo dos anos que nós temos realmente que mudar, que coisa ruim atrai coisa ruim. Coisa boa atrai coisa boa. Por quê? Porque o campo energético da gente está na coisa boa. Se nós estamos positivos, se nós estamos para cima, tal, a gente atrai o quê? A gente atrai coisa boa. Se a gente está negativo, está reclamando, está mal, a gente começa a atrair coisa ruim. E eu falo para todo mundo, o ser humano atrai aquilo que ele é. Entendeu? E é por aí. Eu falo para todo mundo que eu sou uma pessoa abençoada, porque na minha volta, graças a Deus, lógico que tem umas pedras no sapato. Mas a maioria são pessoas assim que eu amo de paixão e eu tenho certeza que elas também me amam. Por quê? Porque eu sou mesmo de bem com a vida. Lógico que tenho meus momentos ruins, tenho meus momentos que eu tenho vontade de me enfiar embaixo da cama, não é nem ficar em cima da cama, é embaixo da cama para ninguém me encher o saco. Mas logo em seguida, não adianta. Isso está me trazendo algum benefício? Não está me trazendo nenhum benefício. Vamos sair daqui e vamos tentar mudar. Então é isso que eu queria passar para vocês na tarde de hoje. Lembrando sempre, se acontece alguma coisa, algum problema na vida da gente, por algum motivo tem que ter, por algum motivo há necessidade da gente passar por ele. Não nos desesperarmos por causa disso, acreditarmos no nosso potencial, acreditarmos nele lá em cima, que ele é pai está sempre querendo o bem do filho, nunca está querendo o mal dele. Por mais que a gente ache que é injusto, que não é legal, que eu não mereço, que não sei, merece sim, minha filha. É por isso que você vai mudar, é por isso que você vai aprender. Então não se rebelar e tentar verificar o porquê que aquilo está acontecendo. E vamos tentar crescer como ser humano. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação? Nenhuma? Duvido que eu falei tão bem assim. Alguém que fazer alguma colocaçãozinha? Eu vou falar alguma coisa assim, que tudo, eu sempre costumo falar que tudo é treino, né? Tudo é treino. Então, se a gente não tem esse hábito, por hábito levantar de manhã, abrir os olhos e agradecer, às vezes a gente fala, isso daí, alguém fala, parece babaquice, né? Mas vamos começar. Amanhã, por exemplo, a primeira coisa que a gente fizer, abre o olhinho e agradece. Meu Deus, mais um dia. Aí todo dia faz um pouquinho isso, né? E aí vai acostumando com isso, nas pequeninas coisas, agradecer, né? Então, é uma questão de mudar de postura mental, né? Então, isso vai fazendo as coisas se transformarem no dia a dia. Vai ficando melhor para nós e para quem estiver perto da gente. Como a Dorothy falou, não é fácil. Tem coisas que acontecem, a gente fica engolindo um saco de perna aberta, né? Mas a gente procura elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, tudo que a gente aprende, né, nas escolas, da doutrina, no Evangelho, se apega com o Evangelho de Jesus, né? Faz uma prece, que vai vir a resposta vai vir, de forma, às vezes, um amigo, às vezes a gente pode até ligar a televisão de repente, dependendo da sintonia, a gente vai sintonizar alguma coisa boa, alguém que vai falar alguma coisinha legal, uma orientação, uma mensagem que a gente pega ali, ou num banco que a gente está sentado, um sorriso que alguém vai dar, é um sinal. Isso é um sinal que as coisas boas estão chegando, né? Então, é isso que eu queria falar, é treino, todo dia, na simplicidade, né? Que a gente também não deve se cobrar tanto, às vezes, por pensar alguma coisa negativa. Às vezes vem a saltar alguma ideia, mas a gente fala, não, eu já sei o que é bom ser feliz, é bom ter saúde, é bom emanar pensamentos bons para as pessoas. Então é isso que eu vou fazer. Aí só substituir um pensamento ruim, né, por um bom, assim. É como eu falei, né, todos nós temos problemas, inclusive eu. E muitas vezes a gente se desespera por causa daquele problema, por causa daquela situação. Hoje, graças a Deus, e isso é treino, eu já consigo distinguir o que é meu pensamento e o que não é.
Porque a gente sabe que quando a gente está com a tendência de ir para o desespero, né, e para a energia negativa, a gente sabe que a gente começa a atrair vários espíritos que têm aquela energia, que querem mais é que você fique daquele jeito. E aí o desespero começa a ficar cada vez maior. Então, quando você começar a entrar nessa frequência, funciona, tá? Funciona porque eu fiz e dá certo. Pega o Evangelho, abre por um acaso e começa a ler aquela página. Você vai ver que no começo, você começa a ler, você não entende nada, aquilo não entra nada, mas no final você vai e continua lendo. Você vai vendo que você vai se acalmando, sabe? Ou se então não tem o Evangelho, começa a fazer oração. Faz o Pai Nosso, faz Ave Maria, sabe? Você vai ver que no começo você não está entendendo nem aquilo que você está lendo, nem aquilo que você está falando. Porque como a gente já está incutido desde pequena as orações na cabeça, aquilo é automático, mas a gente não para pensar naquilo que a gente está falando. Depois, aos poucos, você começa a perceber que você está conseguindo entender aquilo que você está orando. Você já está começando a criar teu campo de proteção e aqueles espíritos estão sendo afastados. Então, que isso sirva de dica para vocês. É uma coisa que eu faço muito, tá? E funciona mesmo. Se começar a entrar em desespero, muda a energia. Que aí a coisa funciona e a coisa anda. Tá bom? Então, agora então a gente já vai encerrando. Se alguém quiser falar alguma coisa, não? Então é assim, vamos aproveitar esse momento de que nós estamos unidos aqui em nome de Deus e em nome de Jesus, né? E vamos agradecer. Em primeiro lugar, vamos treinar um pouquinho agora. Vamos então fechando os olhos, mas por questão de concentração, não é nenhum ritual, é só para a gente se concentrar melhor. E vamos agradecer do fundo do nosso coração tudo de bom que nos tem acontecido. Por esse sol maravilhoso, essa tarde bela, de paz, por esse momento que nós estivemos aqui, estamos ainda reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, pois sabemos que, juntos, aqui unidos, a nossa força ainda se torna maior e é um momento muito importante, pois aqui foi um momento também de reabastecimento espiritual. E quando voltarmos aos nossos lares, certamente estaremos mais preenchidos, mais fortalecidos para continuar na nossa caminhada, com mais fé, com mais esperança e mais amor. Então, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre Maior e todos os amigos espirituais que zelam por nós. E a todos esses amigos aqui presentes, os nossos vizinhos do lado, do outro lado, da frente, de trás, todos aqui estão colaborando para que essa paz desse ambiente permaneça. E agora, vamos doar esse amor para todos os necessitados. Vibremos intensamente por todo o planeta Terra, para que haja paz no coração de toda a humanidade. Vibremos para todos os dirigentes, para que eles possam deixar fluir o amor incondicional para ajudar a humanidade, ainda mais as pessoas mais carentes. Vibremos por todos os enfermos, todas as pessoas que estão com problema de saúde física, problemas espirituais, que todos possam se sentir mais calmos, sentindo essa paz e esse amor. Vibremos por todos os jovens, crianças, velhinhos, adultos, para que todos também possam caminhar junto com Jesus, aumentando a esperança e o amor nos seus corações. Vibremos por todas as casas de oração, para que continuem como pontinhos de luz, acalmando e consolando as pessoas. Vamos vibrando também por todas as pessoas que já partiram deste plano, que estão desencarnados, que sejam encaminhados e também abençoados. Vamos vibrando agora mais próximo de nós, por todos os nossos amigos, parentes, entes queridos que sabemos que estão precisando, e aqueles entes queridos também que estão no caminho do bem, ou aqueles que estão com algum problema, algum desequilíbrio,
que possam retomar rapidamente o caminho da paz e do amor. E agora, vibremos também por nós mesmos, que, ao sairmos daqui, possamos praticar tudo o que aprendemos do Evangelho de Jesus, agradecendo por tudo, por podermos andar, por podermos falar alguma palavra boa, por tudo que nós somos capazes. E assim vamos encerrando, dizendo um muito obrigado a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, e a todos os amigos. Que assim seja.